irmãos, a paz do Senhor. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos a leitura na íntegra dos capítulos do livro de apoio da revista da editora CPAD. Este livro de apoio faz parte da série de lições bíblicas que são estudadas todos os domingos pela manhã em uma escola bíblica dominical. Desde já eu quero te agradecer por nos acompanhar. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha, comenta, deixa o like no gostei. Você nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da palavra de Deus em defesa da nossa fé cristã. Postamos o vídeo esboço da lição toda semana, onde nós comentamos os pontos principais da lição para a sua compreensão, aluno, e para a compreensão do professor, facilitando quando ele for lecionar a aula no domingo. Também postamos vídeos diários com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Na nossa aba comunidade, postamos também a leitura diária da lição para você meditar. Fique conosco até o final. Vamos então para mais uma leitura. Hoje nós faremos a leitura do capítulo de número 7 do livro de apoio com o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Uma das importantes atribuições da igreja é, sem dúvida, o cuidado integral dos missionários, que deve identificar, preparar, enviar e cuidar dos mesmos quando estiverem atuando e quando precisarem encerrar as suas carreiras. Esse cuidado deve ainda abranger não somente o missionário, mas o seu cônjuge e filhos, levando em consideração que todos precisam adaptar-se a uma nova realidade transcultural para que o trabalho possa ser desenvolvido o mais próximo possível do que foi planejado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, trata da liberdade cristã e dos direitos do seu apostolado, sendo que nos versos 9 a 14, ele ensina que a igreja precisa estar atenta à responsabilidade de cuidar integralmente dos seus missionários. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi e trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. No comentário bíblico Bacon, lançado pela editora CPAD, encontramos uma explicação bastante elucidativa a respeito desse texto bíblico. Olha só o que diz. A lei até se preocupava com o cuidado dos animais que ajudavam a atender as necessidades do homem. Assim, o boi que puxava a pesada mó do debulhador não devia usar uma focinheira e precisava ter a permissão de comer o grão que ajudava a debulhar. Os gentios geralmente colocavam uma mosaica nesses bois, mas os judeus acreditavam que faziam parte da criação divina, portanto eram dignos de um tratamento mais humano. Entretanto, o bem-estar do animal não era a principal razão de a lei se preocupar com o cuidado dos bois. Paulo pergunta: porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? A boa ação ao espírito imortal do homem supera o simples conforto físico de um animal que é mortal. Além disso, o homem que se dedica ao exaustivo trabalho de lavrar a terra precisa do estímulo de uma futura recompensa. Aqueles que estão envolvidos na debulha e na lavoura fazem isso na esperança de compartilhar os resultados do seu trabalho. E os apóstolos e os ministros devem fazer o mesmo. As contribuições do apóstolo nas coisas espirituais era incalculável. Portanto, se ele pedisse um pouco de sustento material, que importância teria? A expressão coisas carnais não se refere aqui a qualquer coisa pecaminosa, mas a coisas materiais e terrenas, e foi usada para fazer contraste com as coisas espirituais. No verso 12, Paulo argumenta que se os outros, como os mestres judeus, gozam do
do privilégio de serem mantidos por suas congregações, ele tem direito ainda maior de receber esse apoio. Entretanto, ele nunca exerceu esse direito. O argumento de Paulo para não ter exercido essa opção era que ele não queria colocar impedimento algum ao evangelho de Cristo. O termo impedimento significa literalmente uma incisão ou uma violenta ruptura. Talvez esta seja uma metáfora sobre a destruição de pontes ou estradas para impedir a marcha do inimigo. Paulo tinha plena liberdade, de acordo com a natureza, a razão, a prática e as escrituras, de exigir o sustento. No entanto, ele voluntariamente desistiu dessa liberdade. Ele estava preocupado em exaltar a dignidade de sua mensagem, tornando-a gratuita. Se Paulo tivesse exercido seu direito nesse assunto, ele poderia ser acusado de pregar por ganhos pessoais e dessa forma teria enfraquecido sua influência. Uma questão final está diretamente relacionada com o apoio da congregação ao ministério. Tanto a história judaica quanto as práticas dos gentios mostram que os sacerdotes que oficiavam junto ao altar viviam das ofertas. Os que de contínuo estão junto ao altar é uma expressão geral que inclui todas as pessoas dedicadas ao serviço do templo. A expressão estar junto ao altar se aplica apenas aos sacerdotes que eram os únicos que ofereciam sacrifícios. Estar junto significa sentar-se ao lado constante e firmemente. Os sacerdotes estavam sempre à disposição, portanto precisavam receber o seu sustento. O cristianismo substituiu o templo e exige do ministro a mesma dedicação do sistema antigo. A conclusão final é que aqueles que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Quando Paulo afirma assim ordenou também o Senhor, ele está se referindo à prática geral do Antigo Testamento e às palavras de Cristo em particular em Mateus capítulo 10, verso 10 e Lucas capítulo 10, verso 7. Como alguns haviam recebido uma chamada especial e se dedicaram totalmente à tarefa espiritual, abandonando os ganhos terrenos, a igreja à qual eles consagraram suas vidas tem a obrigação de prover ao seu sustento material. A expressão viver do evangelho pode ser aplicada de acordo com o tempo e o espaço, às ofertas ou a um salário regular. Paulo mostrou que era um verdadeiro apóstolo e que todos os apóstolos e ministros têm direito a um sustento material da congregação. Em seguida, ele passa a explicar por que não havia aceito esse sustento que havia tão insistentemente reclamado como direito apostólico. Vejamos agora o primeiro ponto do livro de apoio, desse capítulo de número 7, que é também o mesmo ponto da revista da Escola Bíblica Dominical. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. O primeiro tópico diz assim, a responsabilidade da igreja. A Bíblia ensina-nos que os que se dedicam à proclamação da palavra de Deus, sendo reconhecidos pela igreja, devem ser sustentados pela mesma, conforme escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 6, Romanos, capítulo 15, verso 25 a 28, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18 e 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 a 14. O sustento financeiro de missões é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Greenway lembra que certos princípios devem permanecer claros no que tange ao sistema de apoio aos missionários. Os missionários não devem ter que implorar por apoio. Eles não são obreiros de segunda classe, que necessitam ou merecem menos dinheiro do que pastores, professores ou os demais trabalhadores. A visão missiológica proposta pelas Sagradas Escrituras e que deve ser absorvida pela igreja deixa-nos claro que o missionário está totalmente ligado à igreja local, conforme registrado em Atos capítulo 13, do verso 1 a 5, Atos capítulo 14, do verso 25 a 28. O missionário é um obreiro formado no ministério local, conforme Atos capítulo 11, do verso 19 a 26 e Atos capítulo 16, do verso 1 a 8, orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede a quem? A igreja, conforme registrado em Atos capítulo 13, verso 1 a 5, Atos capítulo 6, verso 6 e Atos capítulo 1, verso 24. Consequentemente, é dever do missionário, em contrapartida, prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra que está sendo
sendo realizada, registrado em Atos capítulo 14, verso 25 a 28, Atos capítulo 15, verso 4 e verso 12 e Atos capítulo 21, verso 19. Segundo ponto, o sistema de apoio e a obra de fé. O sistema de apoio deve permitir que os missionários utilizem o máximo do seu tempo e energia no trabalho missionário. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Qualquer que seja o sistema de sustento financeiro, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem a fé, a oração e o sacrifício, qualquer obra missionária falhará. Tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, que irão crescer na medida em que obedecerem ao mandamento de Jesus, que diz: ide e fazei discípulos, conforme registrado em Mateus capítulo 28, verso 19. Terceiro ponto, o objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que este honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas, conforme registrado em Filipenses capítulo 4, verso 19. Segundo ponto do livro de apoio, também sendo o segundo ponto destacado na revista desta lição: o cuidado integral dos missionários. Primeiro tópico, o cuidado integral. A visão missionária das igrejas, de um modo geral, com raras exceções, limita-se tão somente ao sustento financeiro dos missionários. Entretanto, cabe à igreja uma responsabilidade maior, mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. O missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, mental e social. É necessário um acompanhamento pastoral enquanto o missionário está no campo, com amor e respeito, para que ele possa superar as dificuldades internas e externas que surgem. A igreja deve ter um planejamento de visitas aos missionários, manter contato permanente com os missionários, incentivar os membros a manterem contato com os missionários e a sua família, principalmente nas datas de aniversário, dias festivos, e organizar grupos de intercessão em favor da família missionária. É de bom grado que líderes da igreja visitem os missionários, proporcionando aconselhamento pastoral aos missionários e à sua família, compartilhando das suas lutas, dores, frustrações e alegrias, orando com eles. O estresse faz parte da vida. De acordo com o Ministério da Saúde, trata-se de uma atitude biológica necessária para a adaptação às novas situações. É uma reação natural do organismo a um estímulo e gera alterações emocionais e físicas. A liberação de uma complexa mistura de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e norepinefrina, também chamada de noradrenalina. Situações contínuas, recorrentes ou agudas de estresse, contudo, podem levar ao esgotamento físico e emocional, reduzindo ou até eliminando a capacidade laborativa de uma pessoa. Quando esses fatores estressores estão ligados a situações de trabalho desgastantes, pode ocorrer a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional, distúrbio psíquico registrado no grupo 24 do CID-11, que é a classificação de estatísticas internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. A seguir, transcrevemos as palavras da doutora Lohane Oliveira, médica cardiologista, no seu trabalho de conclusão de curso, realizado para o pós de missões do Seminário Teológico Servo de Cristo. Já foram feitos estudos com diversas classes de profissionais, principalmente aquelas cujas atividades exigem envolvimento interpessoal direto e intenso, como professores, enfermeiros, agentes penitenciários, religiosos, etc. No entanto, ainda é pequeno o número de estudos com missionários, um grupo cujo trabalho reúne inúmeras dificuldades, agravadas pelo fato de obreiros transculturais viverem em locais isolados, na maior parte dos casos. Sem o apoio necessário, o missionário frequentemente muda de terra e de cultura, deixando para trás amizades e estruturas sociais já estabelecidas. Além disso, muitas vezes vive em ambiente hostil, como áreas de conflito nas quais há até risco de vida. O presente estudo identifica fatores preponderantes que levam esse grupo ao estresse, bem como sugere algumas formas de reduzir o estresse entre os missionários. No seu TCC, a doutora Lohane fornece conselhos como evitar o estresse
na vida dos missionários. A percepção de sintomas do estresse é o marco do limite emocional e físico do corpo. Identificá-los é fundamental para iniciar o processo de tentar aliviar a tensão. A psicóloga Marilda afirma: o corpo fala. Devemos então compreender a sua linguagem em vez de nos desesperarmos. Alguns desses sinais, que são falas, são falha de memória para coisas pequenas ou corriqueiras, acordar cansado após um bom período de sono, tensão muscular excessiva, hiperacidez gástrica sem causa aparente, irritabilidade excessiva, ansiedade, vontade de sumir, sensação de incompetência e distúrbios do sono. Quanto à responsabilidade de evitar o estresse na vida do missionário, a referida médica é de parecer que deve ser dividida entre o próprio obreiro transcultural e a instituição enviadora, no caso, a igreja. Entretanto, cada missionário deve ser o principal responsável por sua saúde. O apóstolo Paulo já aconselhava Timóteo, seu cooperador no trabalho missionário: fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Cabe ao indivíduo cultivar uma boa saúde mental por meio de boa alimentação, atividades físicas, disciplinas espirituais, tempo de descanso, além de perceber suas necessidades individuais e buscar auxílio quando necessário. Lorraine cita Kelly O'Donnell, autora do livro Cuidado Integral do Missionário, a qual afirma que no nível mais alto do cuidado missionário está o cuidado do mestre. O relacionamento com Jesus, cultivado por disciplinas espirituais, proporciona, como diz a autora do livro, correr com resistência e entrar no seu descanso, baseado nos textos de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 a 2, e Hebreus, capítulo 4, do verso 9 a 11. Segundo tópico, uma agenda quanto à volta do missionário. Jesus ensinou aos seus discípulos a necessidade e a importância do descanso. Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Registrado em Marcos, capítulo 6, verso 31 e 32. Quando os 12 apóstolos retornaram da sua missão, registrada em Marcos, capítulo 6, verso 30, de uma prolongada jornada de trabalho, enviados por Jesus de 2 em 2, conforme descrito em Marcos, capítulo 6, do verso 7 a 13, relatando que tinham pregado o evangelho, curado os enfermos e expulsado o demônio dos oprimidos e feito outras maravilhas, Jesus levou-os para descansar. Fazer a obra de Deus é muito importante, mas Jesus reconheceu que, para fazê-la com eficiência, precisamos de um descanso periódico e de renovação. O obreiro, de modo geral, principalmente o missionário, deve entender que o seu corpo é um instrumento do Senhor e que ele deve cuidar bem desse instrumento. Por essa razão, o missionário deve reservar um dia da semana para o necessário descanso. O saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu comentário acerca do texto em epígrafe na Bíblia, com comentário de Antônio Gilberto, lançado pela editora CPAD, assim se expressa: é-nos confortador saber que Jesus compreende mais do que nós a fragilidade e limitações humanas. Primeiro, porque ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, conforme Salmo 103, verso 14. E segundo, porque ele experimentou aqui na terra as nossas fraquezas, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, conforme Hebreus, capítulo 2, verso 17. Fazendo o trabalho do Senhor, todos nós precisamos, vez por outra, de algum tempo de repouso para a renovação das energias físicas, mentais e espirituais. A igreja que envia o missionário deve orientá-lo a gozar um período de férias anuais para um merecido descanso. Essa concessão não necessariamente significa que ele tenha que voltar ao país de origem. Tudo deve ser estabelecido com critério pela igreja enviadora. Todavia, a igreja deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito às visitas, consultas ou tratamentos médicos, odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades. Será muito bem-vinda a ajuda ao missionário na hora de fazer compras, resolver questões bancárias, de documentos e etc. Terceiro ponto do livro de apoio, e também é o terceiro ponto destacado na revista Maneiras Práticas de se Comprometer com os Missionários. Primeiro tópico: comunicar as necessidades. David Platt, pastor e escritor norte-americano, dá algumas sugestões das maneiras práticas pelas quais as igrejas locais podem cuidar melhor e apoiar os missionários. Comprometa-se com a comunicação regular, através de e-mail, telefone, mensagens de texto,
Skype, etc. Envie mantimentos e doações. Ajude nas licenças e atividades dentro do país. Forneça casa, veículo, celular, ajuda com escola, cuidado com as crianças e ofereça o tempo de folga com ênfase em descanso e retiro. Dê-lhes a oportunidade de testemunhar e compartilhar em um ambiente congregacional quando eles retornam e visitam. Ouça e demonstre o seu interesse e empenho no trabalho deles. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia. Portanto, uma das maneiras mais práticas pelas quais as igrejas locais podem se envolver em missões mundiais é esforçando-se para cuidar, servir e ser uma bênção para os missionários transculturais. Segundo tópico, doar para suprir necessidades. Doar sacrificialmente à missão transcultural permite que toda a igreja esteja envolvida. Crianças, jovens, adultos e idosos podem contribuir juntos para a expansão do evangelho até aos confins da terra. Em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 15 até o verso 19, o apóstolo Paulo fala sobre o suporte financeiro que ele recebeu. Diz assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Terceiro tópico, orar e jejuar pela causa. A oração é um elemento essencial da vida do crente, conforme escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, e uma parte crucial da vida na igreja local, conforme é escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Enquanto a igreja em Antioquia jejuava e orava, Deus separou Paulo e Barnabé para levarem o evangelho aos gentios, conforme escrito em Atos capítulo 13, do verso 1 a 3. No Novo Testamento, oração e jejum como esses eram fundamentais para o povo de Deus quando se envolvia em missões. A oração e o jejum fervorosos são uma maneira vital de as igrejas locais estarem envolvidas na missão de Deus entre as nações. Encontramos ainda no Novo Testamento exemplos de congregações locais que dão apoio às igrejas locais em diferentes lugares, conforme escrito em Romanos capítulo 15, verso 25 a 28, bem como de igrejas locais que doam a partir da sua pobreza e de modo sacrificial, acima do seu poder, para apoiar o avanço do evangelho, conforme registrado em 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 4. Ore regularmente pelos missionários que você conhece e diga a cada um que você está orando por ele e por aquele pedido específico que ele falou. Acrescente no fim da sua mensagem: missionário, você não está sozinho. O missionário compartilhou sobre quando foi dar uma olhada nas estatísticas dos e-mails de oração que ele enviava. Descobriu que mais da metade das pessoas na lista não abriam o e-mail, justamente as pessoas que ele contava como guerreiros de oração. Escrever um e-mail para um missionário, ou mandar uma mensagem que seja, que você conhece e ora, falando que você tem orado pelos motivos citados por ele, mesmo que seja um e-mail curto, mostra o seu comprometimento com esse apoio e suporte. A obra missionária não deve ser feita com nossos restos, mas com aquilo que revela o amor do Pai, conforme escrito em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 23 e 34. Davi recusa-se a dar ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Ele queria pagar o preço, queria investir. Davi era generoso com as coisas de Deus. E o povo seguiu o seu exemplo, dando voluntária e liberalmente ao Senhor, conforme escrito em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 9. Procure
conhecer as reais necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida de missionários e respectivas famílias. Se nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nosso bolso investirá no que é eterno, conforme escrito em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e compromete-se em abençoar-nos e em suprir todas as nossas necessidades. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter nos acompanhado, ficado conosco durante toda esta leitura, também com o seu livro ou apenas nos ouvido. Eu quero te agradecer e pedir mais uma vez, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Eu espero você na próxima semana, onde nós faremos a leitura do próximo capítulo, capítulo de número 8 do livro de apoio da revista da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e te guarde.